Ramos Vivos, seu canal com Deus. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Aqui o salmista nos diz que nós somos felizes, nós somos bem-aventurados, os que não cometem esses erros, que é seguir o conselho de pessoas ímpias, né? De pessoas que servem ao mundo, que só pensam em si próprias, só vivem nos seus pecados. Esses são os ímpios, pessoas egoístas, né? Então, nós somos felizes quando nós não procuramos conselho nessas pessoas, até porque a palavra do Senhor diz que o nosso conselheiro é o Espírito Santo de Deus. Então, é em Deus que nós precisamos buscar o conselho, né? E aí nós seremos felizes, ó, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Então, nós não vamos seguir o conselho dos ímpios, não vamos imitar a conduta dos pecadores e nem nos assentar na roda dos zombadores. Amém? No verso 2 diz, ao contrário, então tudo é ao contrário, né? Que o servo de Deus faz tudo ao contrário. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. O servo de Deus, ele busca a presença de Deus. Ele busca conhecer a lei de Deus. Qual é a lei de Deus? A sua palavra. Está tudo escrito. A Bíblia é o livro da lei de Deus. Então está tudo escrito aqui. Então, o servo de Deus, ele tem satisfação em buscar na palavra de Deus o conselho, né? Em buscar orientação, em meditar nessa palavra, pensar nela, né? Pensar nessa palavra. E aí no verso 3 nós vamos ter, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Então essa pessoa que segue o conselho do Senhor, que busca a presença do Senhor, que anda na lei do Senhor, que medita nessa palavra, ela é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Ou seja, é uma árvore que dá fruto no tempo certo. As suas folhas, elas não murcham, tudo que ela faz prospera. Ou seja, é uma árvore que prospera, é uma árvore frondosa, é uma árvore forte. Por quê? Porque a força dela não vem dela mesma, vem da raiz, do fundamento, que é Cristo, que é a palavra de Deus, o fundamento da igreja de Cristo. Amém? Então, essa pessoa é como uma árvore à beira de águas correntes. Ela não é sedenta, ela está à beira de águas, ela tem acesso, né? Ela é satisfeita nessas águas correntes. Glória a Deus, porque ela está ali à beira, as raízes dela, elas têm onde buscar, onde matar a sua sede, né? E aí ela fica uma árvore forte, frondosa no Senhor para a glória de Deus. E continua no verso 4, já fala o contrário. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Então o ímpio, a pessoa que vive nos seus pecados, entregues à vida, ao que a vida apresenta, tudo que o mundo apresenta, né? A pessoa que é focada no que o mundo oferece apenas, coisas passageiras, efêmeras, essa pessoa que é focada nisso, ela vai ser como palha que o vento leva. A palha, qualquer ventinho que dá, ela se espalha, ela vai para todos os lados, né? Ela não tem unidade, ela não tem comunhão, como a igreja de Cristo, como o servo de Deus busca no Senhor, a comunhão, a unidade através do Espírito Santo. Então, essa pessoa não é o caso dos ímpios, que são como palha. Essa pessoa vai para onde aonde o vento levar, não, né? Ela não tem propósito, não tem objetivo.
Então, nós precisamos buscar em Deus o nosso propósito. E é a palavra de Deus, que é o fundamento, que vai nos proporcionar isso. Nós sabemos qual é o nosso propósito aqui na Terra. Que todos nós temos, eu e você, nós temos um propósito. E o propósito é do Senhor. É o propósito que vai se cumprir. Nós estejamos ou não na presença de Deus, nós estejamos ou não vivendo para Deus. Os propósitos vão se cumprir. Só que aí lá na frente o Senhor vem buscar a sua igreja, né? O Senhor, ele vai voltar para buscar a sua igreja, a igreja edificada, a igreja preparada, a igreja fundamentada para os propósitos de Deus, né? A igreja separada. Você vê aqui que esse salmo, ele mostra exatamente essa separação entre o que serve a Deus e o que não serve. Então ele diz, não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, que é quando o Senhor virá buscar a sua igreja. Os ímpios não vão resistir. Por que eles não vão resistir? Porque eles não têm força, porque eles não têm fundamento, porque eles não têm conhecimento. A Bíblia diz que nós sofremos, nós padecemos por falta de conhecimento. Que conhecimento? Conhecimento da palavra de Deus, conhecimento da Bíblia, né? Então, nós precisamos buscar esse conhecimento, irmãos, crescer na fé, né? E o verso 5, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Porque o pecador, ele não resiste na comunidade dos justos. Porque a forma que o justo vive é totalmente diferente da forma como o ímpio vive. É muito diferente. Então, o pecador, o ímpio, ele não resiste na comunidade ali, né? Na comunhão com o justo. Ele não resiste. E o verso 6 diz, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, o caminho do justo, ele é aprovado por Deus, porque o justo anda pela fé, ele anda na palavra de Deus, ele busca a palavra de Deus. E ele é justo porque ele é justificado pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, não é a sua própria justiça. Quem faz a sua própria justiça é justamente o pecador, o ímpio, é a pessoa que não conhece a Deus. Então, o justo, ele é justificado pelo sangue de Jesus. Ele anda nos caminhos de Deus, para a glória de Deus, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele a glória. É isso que diz a palavra, né? Então, a glória de Deus não é nossa. Né? Nós vivemos nesse mundo, mas nós não pertencemos a ele. Espiritualmente, nós temos uma casa, a casa do Pai, espiritualmente falando. Então, e aí termina falando, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, o caminho da impiedade, o caminho do ímpio, o caminho do pecado, né? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte eterna. O seu espírito, né? Ele pertence a Deus, ele vai voltar para Deus, ele está preparado? O meu e o seu espírito, nós estamos nos preparando para a volta de Cristo? Então hoje é o dia de pensarmos nisso, de nos arrependermos dos maus caminhos, pedir perdão a Deus, né? E passarmos a viver essa palavra, porque ela é a palavra viva. E é ela que vai te transformar e que vai me transformar dia após dia, que nós somos pecadores, mas o Senhor nos tira da escravidão do pecado e nos traz a vida eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Assim diz a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.